Começando mais um Trend Off, o nosso podcast de marketing, tecnologia e tendência. Agora, ih, caramba, Sakamoto. Fukumoto. Fukumoto. Com a Mônica Fukumoto, ela é head de Insight e dados da Impulso, que é dentro do grupo da RD, e que vai explicar um pouco o que ela faz, e é um mundo que eu acho muito legal, na verdade é um mundo que a gente fala que é o mundo que era do passado, que já foi do futuro, que todo mundo fala, e a gente está no meio de uma Copa do Mundo, então Uhum. se fala muito sobre retail media. Então, muito bem-vinda. Obrigada. Me conte quem é você. Obrigada primeiro, Felipe. Obrigada por receber a gente aqui. Eh, Sou a Mônica, tenho trabalhado aí há uns 14 anos no mercado mais de dados, analytics, muito Caramba. voltado para marketing. Sei que eu sou pequena, então parece que, né, sou novinha. Eh, mas é isso, tenho trabalhado muito no mercado olhando, né, como a gente usa dados para otimizar, os resultados de marketing, impulsionar os resultados de marketing. Tô na Impulso há 1 ano e meio, mais ou Ah, tá nova. menos. É, e vim muito com uma missão de, ter uma melhor estrutura de dados, mais organizada, para que a gente consiga cada vez mais extrair os melhores insights, e até conectando essas 2 frentes, né, tanto de como disponibilizar, eh, dados com mais qualidade, mais agilidade, mais eficiência, para facilitar a tomada de decisão. Então, Dados é tipo o tema de todos os momentos, porque a gente fica falando dados como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ah, dados, todo mundo sabe que é dados, então é dados. Mas, tipo, como você estrutura ele, como você recebe ele, ou como você pega a informação dele, e até análise estatística, e agora que a gente está num ano de eleição, sempre vem essa mesma questão: como você tem certeza, entrevistando só 2.000 pessoas, eh, qual é a base disso? Tem até um livro muito bom que eu li, Entre o Som e o Ruído, eu não me lembro quem é o escritor, que ele falava isso, que a gente vive num mundo hoje de excesso de dados. uhum, Isso pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser bom, porque quanto mais dados, mais organizado se você tiver estruturado, e ruim porque também tem muito ruído. Então nem necessariamente a informação que a pessoa te dá é a informação verdadeira dela. uhum. E isso é muito complicado. Então, mas você está há 14 anos com dados? Sim, O mu 14 anos. o mundo de IA mudou muito? Que Acho que vem mudando, né, vem Uhum, mudando, tanto do ponto de vista mais de tecnologia, de como você uhum. estrutura os dados, mas acho que principalmente de que tipo de skill também fica cada vez mais necessário, né, porque acho que tem um lado, eh, técnico que não deixa de ser relevante, né, para saber como estruturar melhor os dados, que tipo de você citou, por exemplo, que tipo de metodologia escolher, para analisar, uma informação, mas acho que cada vez mais de que tipo de pergunta fazer, né. E acho que, o não sei, na minha visão é muito como eu conecto o que é o objetivo de negócio, como eu traduzo isso para a solução técnica. E acho que é um tipo de, habilidade que cada vez é mais, relevante para esse cenário, Não, isso que então. você falou da pergunta é muito interessante, porque a gente sempre faz esse debate entre o lado financeiro, comercial, que a gente sempre quer botar uma perguntinha a mais. E aí o dados, a gente mostra em dados que quando você bota mais perguntas, tem menos resposta, a taxa de resposta diminui. Então não adianta você também ter a procura do dado perfeito se você vai perder um monte de informações, né? Você deixa de ter isso. Então é sempre um debate sobre a importância. Mas eu acho que com IA também, eu acho que também passa, e eu acho que essa é a parte difícil, não é somente os dados que você pergunta, como os dados que você, tipo, recebe sem perguntar, né? Que seja o que que a pessoa compra, que seja quando ela compra, que seja onde, momento, vezes, eu acho que tem. E às vezes, e aí eu queria até ouvir de você da Impulso, o problema muito é que esses dados não estão organizados no mesmo lugar. Você não consegue juntar aquilo como se fosse o mesmo cliente, às vezes ela loga com o Gmail, às vezes você puxa por CPF, e essas coisas são complicadas de fazer. Você acha que quando teve a Impulso, né, eh, os dados da RD já estavam organizados para fazer isso bem ou ainda estão na fase de organização? Olha, acho que eu vou até dar um passo para trás, acho Tá. que tem um diferencial pensando como retail media, e que aí a gente consegue trabalhar isso na Impulso muito bem,
é a capacidade da gente conectar o impacto à conversão. Tá. Então, a gente está falando de um tipo de ação de mídia, né, dentro do canal do varejista, seja ele online ou Hum, em loja física, então eu gero impacto, a gente está falando, né, de trabalhar com canais de mídia diferentes, principalmente considerando que a gente está falando de um shopper cada vez mais omnicanal, né, isso. que é impactado no online, às vezes converte no físico, é impactado no físico, converte no online, e isso não é linear. Então acho que quando se fala de retail media, a grande capacidade e diferencial é que quase todo marqueteiro sempre quis, de conectar o impacto com, de fato, a venda, a visão de conversão. E fazer isso, de fato, tem um desafio, uma parte estruturante, super relevante, então como defino a melhor arquitetura, esses dados estão bem, organizados, como eu integro tudo isso, então, sim, de fato, acho que, eh a RD vem passando por um processo de digitalização, e aí eu falo a RD, mas acho que o varejo no geral, né, um processo de digitalização muito forte. A gente vem ganhando, cada vez mais relevância, né, de venda no online muito forte. Hoje Uhum. a gente está falando de 30% mais ou menos de venda, Sério? no Hoje online. da RD 30%? É. Uau! Então assim, isso faz com Eu que chutaria 5. Caramba, parabéns. Assim, mas é também fruto de um trabalho que vem sendo construído e vem sendo feito de maneira muito consistente, assim, e não só no online, de maneira, de fato, multicanal. Então, a experiência de compra, eu não sei se você já comprou, né, Já. fez tanto no online quanto no físico, mas, a experiência de compra, eu vejo que é, de fato, muito sem fricção. Então, se eu quero fazer a compra no aplicativo, eu consigo retirar na loja. Se eu quiser retirar na loja, eu consigo complementar minha compra, enfim. Acho que todo esse processo, que já vem sendo construído, né, há alguns anos, facilita muito, a gente conseguir trabalhar em cima disso e já aproveitar toda essa jornada que já é, né, já está consolidada. No online, a cesta é muito diferente do físico? Então, eu acho que, tem uma diferença, assim, porque, mas menos do se o no online é diferente do físico, mas muito mais porque tem consumidores que compram tanto no online quanto no Por físico, e isso exemplo, eu compro acontece cada vez remédio, eu mais. compro no físico e coisas como cosméticos e tudo mais, coisa eu compro no online. Então, tipo, eu não sei, eu ainda tenho meio e aí depende até do remédio, se for remédio tipo Tylenol ou tipo analgésico, eu tô ok de comprar online, se é outros, parece que eu preciso comprar no físico. Eu ainda tenho e eu já sou muito digital, então agora mesmo tô me vendo como eu tenho bloqueios internos mesmo dessa compra. Mas, acho que o que é interessante colocar é que parte, do desafio que a gente como impulso consegue atuar é, por exemplo, entender se, o a experimentação do seu produto, falando, né, com Uhum. a indústria, com a agência, se a experimentação do seu produto, por exemplo, acontece mais no online ou no físico, e se depois o quanto você segue a compra, né, é fiel à marca e vai seguindo a compra, se, por exemplo, isso acontece mais no online. Aí, a Tá. partir desse entendimento, a gente consegue pensar em melhores ações, pra trabalhar isso. Uhum. Então, entender essas características, esses comportamentos, ajudam muito a pensar numa estratégia, num plano de mídia que, vai ter maior aderência para o desafio que aquela marca tem. Quando a gente fala online, muita gente pensa online como se fosse uma coisa no seu computador, em casa, longe da loja. Mas hoje em dia o online está dentro da loja também, no seu aplicativo, celular e tudo mais. Eh, Quando você fala online, é um pacote inteiro ou tipo, hoje tipo, é o quê? 70% mobile? O A gente tem uma maior percentual em aplicativo, então tem de o fato uma maior aplicativo próprio de participação do vocês? aplicativo, isso. Tá, E aí, só lembrando, né, a gente tá falando do grupo RD Saúde, então é Raia e Drogasil, tem tá. as 2. Então, de fato, o aplicativo, prevalece, mas a gente faz também, tem soluções de anúncios, por exemplo, no website, enfim, mas a gente também trabalha canais que a gente chama em retail media de off-site, que é estar presente basicamente em outros, veículos de mídia, mas através, do uso de
audiências, first party, enfim, de dados Uhum. primários, que a gente tem. Tudo Tá. isso de forma, enfim, anonimizada, né, Mas em quando você fala o off conformidade com a party é LGPD. tipo outros portais ou é tipo Google Shopping, que seria isso? Pode ser também, pode ser, algum formato do Google, Meta, Instagram, TikTok, enfim, mas com o uso de uma audiência, que vai fazer sentido, pra aquela marca, para aquela indústria. E a Raia, tipo, vocês têm white label, né, nem sei se tem, você tem produtos próprios? Não, é tudo terceiros ou tem? A gente tem marcas próprias, né, então, por exemplo, Needs é Ah, uma Nits, já marca tô. uhum. Quando vocês fazem esses eventos tipo TikTok Shop e tudo mais, vocês usam terceiros ou vocês usam as marcas próprias para fazer? Como assim? Não sei se Por exemplo, vamos fazer uma ação de TikTok Shop para influencer para vender. Pode ser que um terceiro, que seja L'Oréal da vida e tudo mais, usa esse caminho, usa vocês para fazer uma parceria para vender esse produto, ou vocês mesmo com produtos próprios de vocês, ou tipo, tem vários formatos? tem vários formatos, tem vários formatos. A gente, pode ter tanto essas, né, usando esses veículos que a gente ali, enfim, considera como até o formato de compra como programática, enfim, Uhum. mas acho que o principal ponto é como a gente conecta a estratégia deles, né, dessa marca com o que a gente tem de informação. Então a gente entende, qual é esse comportamento, e entende, então qual tipo de audiência que vai funcionar melhor. E aí a gente trabalha isso, em conjunto com essas indústrias. Entendi. Mas normalmente até acho que um ponto interessante de colocar é que normalmente o que a gente vê cada vez mais é que o trabalho combinado entre canais diferentes é o que acaba, trazendo um retorno maior. Então, eu sei que a gente está falando muito, né, desses formatos mais, online, então em aplicativo ou usando esses É, mas off-site, eu ia te perguntar do mas acho que tem uma importância relevante, assim, cada vez mais e, de novo, eu não acho que é só na Impulso, mas como mercado de retail media, dos formatos de digital out of home, que são as telas, tá. digitais, assim, e levando em consideração que, olhando pensando em varejo, né, no geral, assim, a maior parte das compras ainda acontece em loja física, Sim. olhando o Brasil, então estar presente também, né, nessas telas que estão ali dentro do ponto de venda e num momento já que é mais de decisão mesmo, isso pode fazer bastante diferença para a conversão no final das contas. O Essas telas, mesmo sendo digitais, elas em muitos casos, elas não são clicáveis, elas são mais para passar. Um mercado que eu vi há muito tempo, isso vai ser a segunda pergunta, que é sobre a gamificação da compra em si. Essa eu achei que ia estourar há tipo há 10 anos eu acho que vai estourar, e eu acho que essa ainda não estourou. No quesito, você tirar foto, saber como tá a sua pele e já receber o produto, ou maquiagem virtual, tudo no ponto de venda. Se fala muito disso e eu ainda não acho que é uma rotina. Já tem algumas realidades, mas eu não acho que ainda é uma rotina do consumidor, que nem eu acreditava, ainda mais com IA. Mas hoje, quando você faz essas telas no offsite, e eu entendo muito esse ponto das ações triplas e múltiplas para ver, mas sempre tem aquela dificuldade de como se metrifica sem clique, né. E é o grande desafio de marketing, desde que marketing, é como eu provo ROI de branding. E no caso de vocês é um pouco melhor no quesito, se a arte tá ali, já tá na compra, né, então dá para fazer um cálculo de aumento durante, mas sempre tem aquele: "Mas será que foi?" e tudo mais. Eu me lembro que, tipo, a vitrine é uma coisa que chama muita atenção, tem certas coisas que são muito importantes de aumento de venda, e Uhum. pontos quentes e não quentes. Mas hoje, como você consegue provar para o seu cliente a importância de estar na loja com isso e o retorno disso de investimento? Acho que parte até você já acabou falando, então talvez um dos formatos mais simples é entender, né, se durante esse período a gente teve um incremento de vendas ou não, comparando com o período anterior, enfim, tirando sazonalidade e tudo mais, acho que é uma forma direta, Uhum. e principalmente quando se fala em retail media, boa parte do indicador que, né, a agência ou a indústria quer ver é o sellout, Sim. né,
os indicadores de mídia são relevantes, mas acompanhados do sellout. Então essa pode ser uma das formas que a gente também, acaba usando lá, Hackeador, eu mas me lembro agora, me lembrando da minha pele de que eu já fui L'Oréal, já fui todo outro lado. Minha vida foi de cosméticos, já fui L'Oréal, Avon, Estée Lauder, então agora fugi para B2B. E aí sempre tem aquilo: "Ah não, Felipe, mas a gente tá fazendo essa campanha aqui, é que também a gente tá na TV. Quem me diz que é disso?" Eu falei: "É os", e aí é sempre o mesmo debate, que eu até brinco, é o dado que precisa confirmar só uma suposição da pessoa que não acredita de ter. E ele sempre vai procurar um outro dado. Mas no só para um dado para você usar, se o seu chefe te cobrar uma vez, quando eu trabalhava em shopping, a gente fazia aqueles banners no meio do shopping, ainda era estético, na época que isso era 2010. E todas as pesquisas a gente perguntava se as pessoas viam algum banner, ninguém respondia que via nenhum. Só que as vendas aumentavam de 10 a 15% enquanto tinha o banner. Então eu falei: "Cara, tem um efeito indireto forte aqui." e acho que tem uma questão que no digital, a gente ficou muito acostumado com: "Ah, dá para medir tudo, Uhum. e dá para ver pelo clique". E acho que se a gente for sair perguntando aí para as principais lideranças de marketing, boa parte do modelo que se usa ainda é o last click. Sim. Então eu basicamente dou 100% do crédito, aproveitando o clima de Copa do Mundo, né, eu dou 100% de crédito para o atacante que fez o É, gol e somente. desconsidero o Toda a estruturação do toda time. é, e o papel até anterior, do técnico, do enfim. E aí acho que o que a gente, acaba olhando muito, lá é como a gente olha para a jornada. E Uhum, é, assim, de verdade olhar para a jornada. Então eu saber se eu impactei essa pessoa, e aí eu tô falando aqui de novo, pessoa, mas enfim, a gente não identifica, uhum, mas se eu impactei esse grupo, né, esse segmento e eu impactei via um formato dentro do aplicativo, depois impactei fora das minhas propriedades digitais, depois impactei na loja, e o quanto isso de fato gerou conversão. uhum. E aí ele converteu depois de X dias. Então, acho que o olhar quando a gente acaba olhando só para o último ponto de contato, é até meio injusto, né, porque tem todo um processo de construção, muitas vezes, dessa marca, enfim, Uhum. para de fato gerar a venda. E gerar um interesse É, nisso. é. É. Então, até dependendo, né, para campanhas, por exemplo, de lançamento de produto, não é tão imediato, às vezes, o efeito que você vê, né. Então tem um lado de como olhar para alguns modelos além do último clique, eh, e acho que tudo também é uma forma de como você, a gente tem vários modelos de atribuição que a gente pode ir aplicando, né, mas qual que faz mais sentido para o meu negócio? Então se eu estou falando de perfumaria, se eu estou falando de um tipo de produto que, tem uma janela de recompra maior ou menor, então acho que os modelos também, se adaptam dependendo dessas características. E hoje a gente tem acesso a informações sem ser clique. Eu tenho a informação de olho, eu sei se a pessoa viu o meu anúncio, se ela não viu o meu anúncio. Então tem outros modos de botar aqui, mas não somente aqui, mas nas antigas empresas que eu trabalhei, o cálculo que a gente já estava disposto a fazer era que se pagasse um para um no last click, já é considerado lucro, porque eu sei que muitas outras vendas vieram sem ser do last click. Vou te Mas chamar para defender isso também para os deixa nossos comigo, eu clientes. faço meu discurso. Não que eu tenha conseguido defender internamente também, mas é o di não que o discurso funcione, mas é o discurso que eu faço. Porque, e a gente brinca, né, às vezes você faz uma campanha, deu nada, aí o filho do dono viu, já é considerado sucesso, sabe. Então, tipo assim, tem certas coisas que são maiores que os números. Várias vezes eu já passei por várias dessas, É, na minha carreira. e tem, assim, eh, eu acho que tem campanhas que ajudam também a evitar algumas quedas, inclusive. A gente já viu vários É isso casos também. de produtos que tiveram um reposicionamento e tiveram um aumento de preço. E normalmente eles já estimam que vai ter uma certa queda, em venda mesmo. E aí como uma campanha talvez ajude a segurar essa queda. Ou se eu tô, sou uma marca que tô numa categoria que está desafiada, né, os concorrentes estão investindo muito, e tem uma briga por, de fato por share. Sim.
às vezes você não tem diretamente e, né, curto prazo um crescimento do market share, mas você segura um pouco desse de uma perda que você poderia ter dependendo, né, da ação. Então, acho que a gente acaba sempre olhando muito para o: "Tá bom, mas quanto trouxe de retorno? Quanto trouxe de retorno?" E sempre positivo, mas o que que também, uma campanha e uma campanha às vezes também de sustentação mesmo, te ajuda a evitar alguns movimentos do concorrente que às vezes a gente Verdade. não presta atenção também. Acho que é um tema também que é pouco falado, e aí no caso de vocês que têm o físico e digital, é a parte de planograma mesmo da organização. Porque no físico não cabe tudo, e o digital teoricamente é infinito. Eh, e o planograma, às vezes, ele muda dentro da própria farmácia, dependendo da região. Tem região que muda o perfil e tudo mais. Então, na minha época de produto, tinha muito esse debate. Se você está lançando um produto, vai ter que era ainda, eu também não sou dos mais novos, não tinha internet na época. Então, se eu lançava um, eu tinha que descontinuar outro. É a teoria da gôndola não elástica. Mas com o e-commerce, a gôndola passou a ser elástica, de algum modo. O planograma e o modo de que você falou muito dessa estrutura, hoje você consegue, se eu vou numa loja e quero um produto e não ter, eu consigo utilizar, o e-commerce para receber em casa? Tem esse modo de, tipo, não perder a venda? Tem, e acho que isso é até, enfim, eh, a RD vem construindo isso de forma muito sólida mesmo. Uhum. E é isso que eu quis dizer lá no começo de não tem uma fricção. Então, se esse produto não tem, o estoque no estoque nessa loja, provavelmente o farmacêutico ou a É, mas pessoa isso que é está verdade. atendendo ali Ele vai te sempre fala: recomendar "Furou o pelo remédio na loja aplicativo tal". Não, normalmente eles mandam, porque eu acho que na maioria do meu caso é remédio, eles procuram das outras lojas que tem também. pra ir. E eu acho que é muito e coloca-se muito na visão, acho que tem uma preocupação muito grande de uma visão efetivamente centrada no cliente. Então, muitas vezes esse atendente pergunta para você: "Você tem preferência de ver, Hum. né, numa loja próxima ou você prefere receber online? Eu te ajudo a fazer essa compra online". Então, como experiência, eu acho que funciona muito bem. No é Isso é uma realidade muito Brasil e São Paulo, ou é do Brasil inte Brasil não, Rio e São Paulo? Porque no Rio e São Paulo você tinha uma tipo, 5 farmácias por quarteirão, muitas farmácias, tipo, você não passa 400 metros sem passar por uma farmácia. Isso é uma realidade do Brasil como um todo, porque eu vejo fazendo muito sentido aqui em São Paulo, quando tem essas 3 farmácias aqui em volta que vai, mas em outras cidades, a capilaridade é desse jeito? Não é? Eu realmente não sei. A gente está com uma capilaridade bem significativa, a gente vem, todo ano a gente tem um volume razoável aí de expansão mesmo das farmácias, a gente está presente, em quase todas as cidades. Eh mas assim, acho que o principal ponto é porque se não necessariamente tem uma loja próxima, então talvez o melhor caminho seja: "Tá bom, como eu peço para Tá bom, entregar online?". Então acho que o vai para grande o segundo ponto plano é B. é sempre trabalhando no, qual é a forma que eu atendo melhor esse cliente. E, enfim, tem várias iniciativas que, estão sendo feitas, tanto do ponto de vista, né, das lojas físicas, mas também da experiência no online, e muito com o olhar voltado mesmo para o cliente, para deixar o cliente escolher o que ele tem preferência também, sabe. A gente sabe que tem percentual muito grande de pessoas que estão compram ali no aplicativo e preferem retirar na loja. Então isso também fica muito facilitado. Entendi. Uma pergunta de curiosidade de futuro. Eh, nas aulas que eu dou, eu sempre falo que a experiência de compra, na sua grande maioria, não mudou tanto nos últimos 15 anos em muitos aspectos. Assim, você entra numa porta parecida, tem a parte da farmácia no fundo, essas partes no meio. O que mudou muito foi a parte financeira, né, que você paga com Pix, outros modos, assim, antes de levar carteira, e muito forte a parte de logística, operação. E eu como marketing, pra mim essa é uma dor que não é uma dor, é uma questão que tem esse desejo da mudança muito forte. Por quê? No online você consegue fazer preços personalizados, você consegue fazer mudar o preço rapidamente do produto, tem vários modos de fazer isso.
e no offline isso não é uma realidade ainda. E aí sempre falo: "Não, Felipe, é que não dá para fazer a tecnologia de botar sensor digital em tudo, porque é caro". Mas isso parece faltou alguém fazer para ficar barato, sabe, tipo, parece que, tipo, a tecnologia existe, só que a gente continua vendendo no varejo, pelo menos na parte de comportamento, muito parecido. Você pode me convencer ao contrário, tá. Mas eu sinto, tipo, de shopping, dessas coisas assim, é tipo, não mudou tanto. Eu não acho que uma pessoa de 15 anos atrás ia ficar desconfortável comprando hoje. Em outros lugares ela estaria. Menos na parte de, tipo, antes eu comprava um remédio, se chegava em 3 dias eu estava feliz, agora se não chegar em 15 minutos eu vou ficar bravo. Então essa parte de operação mudou. O que que você acha que mudou, e o que que você acha que ainda vai mudar nessa parte de experiência do consumidor e como o retail media mesmo, mas aí falando especificamente dentro do varejo, tá mudando essa parte? É, eu acho que talvez a experiência possa não ter mudado tanto, o processo, assim, mas eu acho que tem fatores que hoje são mais valorizados do que antes. Ok. Então, por exemplo, a conveniência, né, eu acho que isso é muito mais valorizado, e é muito mais, percebido como um diferencial do que antes. Uhum. E aí até conectando com a parte de retail media, acho que tem um lado de personalização, que entrou e vem entrando muito mais forte, que eu acho que acaba influenciando. Então, Mas na eh, loja ou no online? eu acho que no todo, porque eh, eu não olharia para isso tão separado como na loja ou no online, porque às vezes dentro da loja, eu consigo fazer comunicações online, e aí até não considerando, por exemplo, posso considerar as telas nas lojas, mas, posso considerar também um push no aplicativo dentro da loja, Perfeito. eh que comunique algo que eu não conheça. E aí muito a partir do entendimento, eh, de hábito de compra, de Sim. perfil, enfim. Então essa capacidade de você entender um pouco mais, né, do consumo, de qual é a cesta de compras, e poder oferecer produtos similares, ou até trabalhar do tipo, você já está na janela de recompra desse produto, eu acho que é algo que cada vez mais vem sendo bem aceito pelas pessoas como consumidores, como shoppers, né. Acho que a gente tem alguns estudos falando inclusive disso, que, eh, o o cliente gosta de ter essa sensação de personalização. Entendi. Então eu acho que é isso, tem alguns fatores que hoje são mais valorizados e que, por exemplo, o retail media viabiliza, então esse tipo de personalização, por exemplo, eu acho que é mais viável hoje, Uhum. e que também faz com que, isso não seja, isso tenha um lado da conveniência, então, eu sei que esse produto pode ser interessante para você. Ah, não, eu concordo. É que pra mim você ainda tá tipo, ainda não é dentro do não é que é dentro do varejo, mas é no seu celular. Você ainda precisa de uma segunda parte pra fazer. E a gente tá em um momento de Copa do Mundo, é o que eu tipo assim, o mesmo comercial que eu tô vendo, é o mesmo que todo mundo tá vendo, e daria pra personalizar isso. Hoje já tem tecnologia pra o que eu estiver vendo na TV ser diferente do seu, só que as pessoas ainda não fazem. Deve ter algum motivo das pessoas não fazerem, eh, em relação a isso. Que nem eu já percebi que a TV 3D morreu, porque na Copa do Mundo no Brasil, que só se falava em TV 3D, não teve nenhuma transmissão 3D. Aí eu falei: "Isso morreu". E várias coisas que acontecem, e essa é uma Copa que eu tô achando que o modo de assistir, fora que tá indo muito para streaming YouTube, não mudou tanto também. Você continua assistindo com amigos, bebendo cerveja no bar, tipo, vendo numa TV. Mas será que não é a falta justamente meio que um retorno para muito mais para conexão humana Mas pode ser. efetivamente? Que Mas eu eu acho acho que que é dá pra meio que a fazer porta conexões aberta. humanas de outro modo também. Eu acho que dá pra É. juntar as 2 coisas. É. Mas sabe o que eu estava pensando conforme você foi falando, acho que, de às vezes ter comunicações muito similares, né, eu não sei o quanto, eu acho que tudo dependendo do objetivo e do momento que aquela marca ou aquele produto tá, eu acho que diferentes tipos de ações podem fazer sentido. Perfeito. Então, para algumas, às vezes, eu quero um alcance maior. Então eu quero chegar em mais pessoas e, de alguma maneira ter
enfim, É um mais produto uma para todo mundo. repetição, uma frequência. E aí eu faço esse tipo de comunicação. Para alguns produtos mais nichados, talvez eu queira de fato personalizar um pouco mais. E aí eu vou procurar inclusive, canais e locais que são, também mais nichados. E aí eu tô falando isso porque pra gente lá, a gente acaba sendo uma também mais vertical, né, a gente trabalha, Tá. então assim, acho que, dependendo da indústria, ela trabalha retail media, dependendo do objetivo dela, ela vai acabar trabalhando com, players diferentes. Então se eu quero mais alcance, se eu quero ir para um que é mais personalizado, mais específico, né, mais especialista em uma determinada categoria, então acho que tem espaço para talvez para, enfim, tipos de ações diferentes e depende muito de em que estágio, que momento que essa indústria ou marca tá, enfim. Chegando já mais pro final do programa, a gente percebe que em algumas a farmácia no Brasil ela é diferente em vários lugares do mundo, né. Eh, e ela tá mudando também, né. Antigamente farmácia era um símbolo de remédio, hoje ela já não é mais um símbolo de remédio, você compra qualquer coisa lá no meio. E hoje, o que que significa farmácia para você? No Comparando com supermercado, comparando com outra coisa, assim. Hoje, por exemplo, qual produto que tem na farmácia que você acha que você se sente confortável mais comprar em outros lugares, e quais que é a recíproca verdadeira? Porque eu ainda linko farmácia a remédio, mas quando eu tô lá eu compro outras coisas. Pra mim é uma compra, tipo, secundária as outras. Uhum, Eu não vou lá. Mas, por exemplo, shampoo, que era uma coisa de supermercado no passado, hoje já virou coisa de farmácia pra mim. Então tem essa mudança. Lá fora, se vende na farmácia como se fosse supermercado. Vende comida, vende bebida, vende outras coisas assim. Você acha que a gente tá indo. Qual caminho você acha que a gente tá indo, que a farmácia tá indo? eu acho que tem um movimento, na parte mais de medicamento, acho que tem um movimento de como, as farmácias viram quase que hubs de saúde, e muito mais com Tá. olhar de prevenção, do que necessariamente, né, para quando depois você já está, com alguma enfermidade e tal, mas tem muito essa preocupação com prevenção. Então, por exemplo, a gente tem, espaços para vacina, Uhum. espaço para fazer alguns exames, então tem muito Ah, nesse tá sentido entrando de cada vez de mais serviço? tratamento, sim, de serviço, e que, na minha visão, faz muito sentido, né, de novo, para essa visão de vertical e de especialização, acho que o tipo de atendimento que um farmacêutico pode, de fato, te proporcionar nesse sentido, eu acho que tem um diferencial relevante, assim. Mas acho que o ponto é como Mas acho que o também farmacêutico tira dúvidas, ele trabalha como se fosse tipo um braço direito seu tirar dúvida, ou isso não deveria ser o job description dele? de tirar dúvida em Tipo, que por exemplo, eu sentido? chegar e tipo: "Ah, me dá o melhor remédio para alguma coisa". Não, eu acho que ele consegue te ajudar a, de novo, no todo como prevenção. Então ele vai te indicar do tipo, talvez algum, exame, ele vai te sinalizar que tem uma possibilidade de vacina de outros serviços que, existem lá dentro, e acho que é esse o cada vez mais o papel também, como farmácia, assim, não, mais como hub mesmo. Eh e acho que tem um olhar de entendendo o comportamento, que nem você falou, né, normalmente eu vou para comprar um medicamento, eu acabo comprando alguns outros produtos. Então já sabendo, por exemplo, desse tipo de comportamento, então como que eu, aproveito melhor o sortimento de produtos que eu tenho, Tá. e posiciono isso e ofereço isso de maneira mais inteligente e conveniente, para aqueles clientes. Então acho que tem também, esse olhar, assim, também para que, tudo que é oferecido e vendido lá também faça mais sentido, de novo, olhando para o É, comportamento do cliente mesmo, como você né. falou, conveniência é engraçado, que tipo, você compra pilha, você compra chocolate, hoje na farmácia, coisas que, não é tão natural de você pensar: "Ah, não, vou na farmácia comprar um chocolate", não parece contraprodutivo, mas é cada vez mais. Mas por exemplo, em supermercados, a gente tem nesse caminho que está vindo cada vez mais supermercados menores e supermercados muito grandes, tipo atacarejos. E os do meio do caminho estão diminuindo um pouco. Você acha que as farmácias vão crescer para virar tipo um hub de serviços maiores? Tipo, quase um Fleury da vida nesse quesito assim? Ou ela vai ser sempre no quesito conveniência e tem em vários lugares?
Difícil essa É, pergunta, né, mas acho que, de novo, eu acho que o olhar é muito mais como eu me fortaleço em relação às especializações que eu tenho, então, né, acho que tem um tipo de, experiência diferente, um atendimento diferenciado, especializado, mas enfim, de novo, muito mais voltado para o olhar de: "Tá bom, como eu me, consolido como hub de saúde", eh e acho que acaba que o ponto é como eu, né, multiplico essa experiência hum, nesse sentido, assim, mas acho que sempre com o olhar de como eu fortaleço o que eu já tenho de pontos fortes. uhum. Eh eh, que é o que também consolidou, né, a história do grupo até agora, então acho que é Ah, mais nesse é uma sentido. bela história. Eh, Você tem alguma última mensagem que você queira passar? Tudo, a gente já até estourou o tempo. Não, só queria agradecer, acho que é legal poder discutir e entender como, mais do que talvez um olhar ali, porque muitas vezes, né, fala: "Ah, sou responsável pela parte de dados", e mais um olhar técnico, e acho que mais do que isso é como você entende a partir disso, o comportamento humano, efetivamente. Então acho que cada vez mais num caminho que a gente vai olhando para a tecnologia e que é essencial para a gente conseguir escala e maior profundidade em vários aspectos, eh, a gente não pode deixar de lado o olhar, né, da inteligência humana por trás disso, porque acho que é só assim que a gente consegue conectar mesmo esses, universos. É, e comportamento humano também é um pouco de dados também, mas eu acho que o Sim, humano, e a gente fala muito aqui, o humano vai sempre precisar para você deixar de ser esse bem comum. A gente fala que até o personalizado agora virou comum, porque tá todo mundo personalizando do mesmo jeito, então até isso você tem que fazer diferente. Mas muito tá. obrigado, foi eu acho que retail media, varejo, farmácia, eu acho muito legal, então foi